esse nosso encontro, pessoal, é para nós finalizarmos, né, a oficina que nós começamos em dezembro do ano passado, né, intitulada O que não é ciência final. A gente fez uma sequência de ações com vocês, né, começando com uma ação síncrona, na qual nós falamos um pouco sobre a importância da epistemologia, né, falamos um pouco sobre a importância das pessoas da comunidade científica se pronunciarem diante de determinadas falas, né, que são, de certa forma, direcionadas ao negacionismo, que são, de certa forma, direcionadas a um ataque à ciência, enfim. Né, nós tentamos fazer uma fala síncrona, né, direcionando para que as pessoas pudessem refletir um pouco sobre isso. Tá? Depois, nós disponibilizamos a vocês um vídeo, né, no qual nós fazíamos, por meio de mapas conceituais, fazíamos a vocês algumas sugestões de características dessas, digamos assim, dessas formas de conhecimento, né? E aí, nessas maneiras de a gente ver ali o conhecimento, a gente passou a vocês algumas características do que seria a pseudociência, do que seria a ciência picareta, né? Do que seria a protociência, né? E, em cima desse vídeo, né, nós propusemos a vocês construir, né, mostrar a opinião de vocês sobre um vídeo, né, da série Cosmos, do Carl Sagan, não, do Neil deGrasse Tyson, né, que é o 7º episódio da série Cosmos, do Tyson, intitulado Sala Limpa. E aí a gente, né, pediu que vocês manifestassem, a partir de então, qual era a opinião de vocês sobre aquele episódio, certo? Que tipo de acontecimento nós tínhamos ali, né? Dá para caracterizar? Essa era uma coisa que foi assim, uma ideia que eu tive, né, de fazer com que todo mundo refletisse um pouco. O que eu tenho ali é puramente ciência picareta? É puramente pseudociência? Mexe um pouco, articula um pouco uma coisa com a outra? É protociência? A ideia era fazer vocês refletirem e construírem alguma coisa em cima disso. Ok? Eu recebi algumas propostas, digamos assim, né? A gente vai mostrar algumas propostas aqui. Como esse é um momento, esse momento aqui assim, uma ocasião de finalização de uma oficina, né? A gente vai pedir que algumas das pessoas expressem a sua opinião, sabe? Sobre aquilo que construiu, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês percebam, ao expressar a opinião de vocês, é que vocês vão perceber que existem falácias que não, né, que estão ligadas tanto à pseudociência como à protociência. Então, não fiquem com medo de, o meu está errado, então eu não vou falar, né? A primeira conclusão que eu tiro é que você pode interpretar bem livremente esse episódio. Então, não fiquem com medo de expressar. Eu vou plotar aqui, eu vou colocar aqui alguns mapas, né? E a gente vai tentar conversar um pouco sobre esses mapas conceituais que foram construídos. Essa é a proposta do nosso encontro de hoje. Lembrando, deixa eu ver se tem alguma questão aqui só para a gente dar continuidade. Não tem, tá? Então, eu vou aqui com a permissão de vocês, né, colocar algumas aqui. Aliás, alguém gostaria de começar a se manifestar? Acho que a melhor forma logo
é eu perguntar. Às vezes a pessoa quer, né? Ó, eu quero falar sobre o meu. Opa, a Eliane quer falar. Então, Eliane, eu vou fazer assim. Eu vou abrir aqui, vou colocar o seu mapa e a gente conversa um pouco, tá bom? Sem estresse, nada de medo de se pronunciar, tá? Eu vou abrir aqui o seu, tá? Deixa eu só pegar aqui e abrir o seu mapa. Espera aí. Deixa eu achar o da Eliane aqui. Eliane, aqui. Bom, será que não está aparecendo para vocês? Pessoal, está aparecendo para vocês aí? Tá Que eu não... preta. Oi? A tela tá preta. Não, menos no meu. Ah, é? Espera aí, deixa eu ver então o que, que eu faço aqui. Só um momentinho, espera aí. Só um momentinho e já vou resolver. Deixa eu interromper aqui então e abrir. Eu acho que agora resolve assim. Abrir aqui, vou aqui e agora. Ah, agora vai aparecer. Aqui eu tenho o mapa construído pela Eliane. Eu vou diminuir aqui, Eliane, para. Eu acho que fica mais encaixado aí na. Então, vamos lá, Eliane. O que é que. Você assistiu o episódio da série Cosmo, né? Do Carl Sagan, que tem lá o embate do Clark Peterson, né? Que é o cara que descobre, né, a idade da Terra, né? Mas essa descoberta dele, na verdade, acaba ajudando, né, para ele resolver um problema sério de saúde pública que tinha ali, que era a questão do chumbo, né? Que ele acaba percebendo essa questão do chumbo e depois descobre essa relação do chumbo, né, com a indústria do petróleo. O que você construiu aqui? O que você pode... Deixa eu diminuir aqui. Pode falar, Eliane, aí, o que você... Como você interpretou isso? Ciência picareta, pseudociência? Conversa aí com a gente um pouco. Boa tarde. Boa tarde. Então, professor, eu classifiquei como ciência picareta devido ao fato de usarem a ciência de uma maneira errada para promover a venda de algo que estava fazendo mal à saúde das pessoas, que no caso, o chumbo. Contrataram um médico, pagaram ele para mentir, para omitir para as pessoas sobre o uso maléfico do chumbo. Vocês estão me ouvindo? Viram?
Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, professor? Eu estou ouvindo. Eu acho que o professor não está ouvindo. Oi, Eliane. Oi. Ah, tá me ouvindo agora? Oi, tô. Ok. Então, posso retomar Pode retomar. ou Desculpa que eu acho que voltar? eu estava errado aqui, eu que estava fazendo coisa errada aqui. Pode falar. Tá ok. Então, como eu estava falando, eu classifiquei isso pelo fato de usarem a ciência. Oi, fale mais próximo do microfone. Sim, eu estou falando. O senhor O- está me ouvindo? ok, melhorou, ótimo. Então, eu classifiquei como ciência picareta por fazerem uso dela de forma equivocada para se vender um produto, no caso, o chumbo. Legal. Contrataram um médico para que ele omitisse à população os malefícios do chumbo, e foi basicamente em cima disso que eu fiz o meu mapa. Ótimo. Ótimo. Na Perfeito. verdade, o início foi sobre a descoberta do geólogo, acho que ele não era geólogo, ele era químico, geoquímico, eu acho. Geoquímico, né? O Peterson era Isso, geoquímico. o Peterson. Isso. Ele é convocado a descobrir a idade da Terra, e dentro de suas pesquisas ele acaba descobrindo que o chumbo ele está sendo utilizado, está contaminando o meio ambiente, e ele acaba fazendo pesquisas, divulgando, e os donos da indústria que estava utilizando o chumbo, eles se voltam contra ele e cortam as finanças cortam verba que financiavam as pesquisas dele. Foi basicamente em cima disso. Tá, então você classifica como ciência picareta, certo? Isso. Ótimo, legal. Alguém mais? Eu posso convidar alguém para falar aqui? Eu vi alguns mapas que eu achei interessante. Por exemplo, esse aqui da Larissa Feitosa. Está aparecendo para vocês o da Larissa aí, pessoal? Só me responda aí. No momento está o da Eliane ainda, professor. Tá o da Eliane? Tá, então eu vou interromper o dela. Eu vou interromper e vou colocar o da Larissa. Ah, a Cássia quer falar? Ótimo. Então eu vou botar o da Cássia aqui. Espera aí, deixa eu achar o da Cássia aqui. Tá aqui o da Cássia. Ok, Cássia. E você, Cássia? O que você nos diz do mapa que você construiu? Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, Cássia. Vocês estão me ouvindo? Na verdade, eu fiquei até assustada, porque eu acho que não foi eu que pedi, não. Teve várias pessoas que pediram antes de mim. Foi? Ah, tá bom. Mas a gente Mas vai eu ter... posso explicar, assim, não tem problema. Tá, vamos lá. Uhum. Eu segui mais ou menos
o mesmo raciocínio da Eliane, até porque é um episódio só, né, do, de vários episódios, né? A gente assistiu o sétimo, no caso, Isso. e lá falava sobre o chumbo, né? E eu coloquei os dois, tanto o cara que descobriu a idade da Terra, quanto o outro que a Eliane falou, que o médico, né, que foi pago para contar, entre aspas, mentiras, né, que ele falou que o chumbo não fazia mal à população, sendo que era justamente o contrário. Isso. E o outro, ele percebeu que o chumbo não estava de acordo com o trabalho dele, que a cada vez que ele fazia uma nova pesquisa, o chumbo aumentava. Tanto é que ele limpou tudo e mesmo assim os dados não batiam. Certo. Aí teve até o julgamento lá, né? Que ele foi a julgamento falar que fazia mal, e o outro foi pago para dizer que não fazia. E eu também caracterizo como ciência picareta a parte do médico, né? Que ele foi pago para dizer, e o que ele usou não é baseado em fatos reais. É baseado, na verdade, em nada, né? Ele foi só pago para aumentar a venda de uma coisa que não fazia bem à população. E eu segui mais ou menos esse raciocínio também. Certo. Então, então ele teria sido pago para, digamos assim, criar uma confusão, né, da opinião popular sobre aquele assunto. Seria mais ou menos isso. Isso? Isso. Tá. Isso mesmo. Então, Isso. ok. Deixa eu ver aqui, eu vou interromper o seu. Deixa eu ver quem foi que pediu mais aqui, porque, na verdade, deixa eu ver aqui. Eu estava com o microfone desligado ainda agora, pessoal. Desculpa, tá? E eu falando aqui que ela estava com o microfone desligado. Alguém quer se manifestar? Tem alguém, já 2 pessoas viram o episódio como uma oportunidade de refletir sobre ciência picareta. Alguém viu diferente? Né? Eu recebi ainda agora os mapas conceituais de vocês, olhei alguns, tá? Alguém viu diferente? Por exemplo, tem um mapa conceitual aqui que eu achei muito bem. Deixa eu ver aqui. Da Josiane. A Josiane está aí? Eu gostaria de ouvir a Josiane. Ela está aí? Tá, né? Eu vou plotar o mapa seu aqui. Josiane, você está por aí? Deixa eu achar a Josiane aqui. Ela está aqui. Você conversa com a gente, Josiane, se eu plotar seu mapa aqui? Deixa eu colocar ele aqui, peraí. Oi, Josiane. Tá por aí? Alô? Oi, Josiane. Tá por aí para falar com a gente? Não? Deixa eu ver se ela... ela não está conseguindo falar, pessoal. Ela vai reentrar. Bora esperar, porque eu queria muito que ela falasse sobre o mapa conceitual dela. Tá todo mundo vendo o mapa conceitual da Josiane aí, pessoal? Sim, né? Será que ela conseguiu? Oi. Oi, Josiane. Deixa eu
voltar seu mapa aqui, peraí. Pronto. Acho que está todo mundo vendo o mapa. Pode falar, Josiane. O que você fala desse seu mapa para a gente aí? Só deixa eu abrir aqui, professor, no computador, que eu não estou conseguindo visualizar direito aí a imagem que o senhor colocou. Tá bom. Pelo que eu vi aqui, a Josiane utilizou uma técnica que eu gosto de utilizar nos mapas, que é enumerar para dar a sequência de uma fala e passar uma informação mais sistematizada para as pessoas. Eu gosto muito de fazer isso nos mapas, né? Então, ela fez isso. Pode falar, Josiane, se você quiser. Então... Bom, eu expliquei aqui nesse mapa conceitual que eu fiz desde o início, né? Uhum. Desde quando começou o episódio, não só daquele embate que teve lá entre aqueles duas pessoas. Eu coloquei assim, né, que determinar a idade da Terra, porque primeiro foi isso que era esse o ponto central, né, do episódio, Okay. determinar. Aí eu coloquei assim, que tiveram algumas teorias, que foi a teoria do Acerbico James, eu não sei falar esse nome, aí que ele falava, né, da somatória de profetas, patriarcas que viveram muito tempo, de acordo com a escritura bíblica, mas que depois não era. Era tudo, tipo, não era uma data exata, né? Era mais, como quero dizer, tipo, só mesmo uma sugestão, assim, que poderia ser. Certo. Aí teve também a teoria dos geólogos, né, que era através porque as rochas sedimentares, de acordo com o que vai criando sedimentos, tem uma certa idade para se criar, né? Aí eles somaram e fizeram experimentos de acordo com os sedimentos das rochas antigas. Mas que também, como existem muitos fatores da natureza que inviabiliza cálculos exatos disso, então não era comprovado que seria uma idade certa, né? Aí também tiveram outras teorias que foi... Deixa eu ver aqui. Então, eu tô aqui no 6, né? Tiveram também a teoria do... Meu Deus, eu tô perdida aqui, gente. Então, deixa eu tentar lhe ajudar. Posso tentar lhe ajudar? Sim. Vamos lá. Acho Como é que que eu você... errei aqui. Não, vamos lá. Deixa eu tentar te ajudar um pouco aqui. Como é que você... vamos adiantar um pouquinho. Como é que você enxergou o embate? Sim. Pode deixar o seu mapa aqui, sem problema, sem se preocupar com ele. Você entendeu o embate como uma questão de ciência picareta, como uma questão de pseudociência? O que você lembra, né, quando você construiu isso aqui? Você enxergou o quê ao construir o mapa? Sim. Eu vi com uma ciência picareta. Eu fiquei meio em dúvida, né? Se era uma pseudociência, era uma ciência picareta. Mas como eu vi que tem uma imagem de um profissional da ciência que se dizia ser médico, aí eu vi com uma ciência picareta, né? Porque de acordo com o que o senhor explicou lá sobre essas ciências, né? Eu vi que a ciência picareta ela se trata de um profissional da ciência, usando tipo assim a ciência para mentir, por exemplo, né? Porque esse homem foi pago assim para falar para a população, né, que o chumbo não traria umas complicações para a saúde e tal. E a população ia acreditar nele porque ele era um profissional da ciência. Então, por isso que eles trouxeram esse profissional para falar para eles, porque assim eles iam acreditar, né? Então, eu vi esse embate desses dois como uma ciência picareta, né? Eu vi mais próximo assim da ciência picareta. Ótimo, ótimo. Perfeito, perfeito. Então, vou tirar aqui o seu, tá? Obrigado, tá, Josiane? Tá.
Vou tirar aqui o dela. Deixa eu ver quem mais aqui que quer participar aqui, que eu mostre. Deixa eu pegar um outro trabalho aqui. A Larissa Feitosa está aí? Acho que está, né? Estou. Se ela tiver... Opa, então eu vou abrir aqui o seu trabalho para a gente conversar um pouquinho, tá bom, Larissa? Tá bom. Deixa eu diminuir um pouco aqui para ver se aparece ele inteiro na tela. Ah, mas aí vai ficar bem pequeno, né? Não, deixa eu aumentar. Aí eu vou... Bom, esse é o trabalho da Larissa Feitosa, né? Ele começa aqui, ela já deu aqui, bem aqui, ó, no vermelho, ela já deu um indicativo do que ela entende que é, né? Mas pode falar aí, Larissa, pode falar. No meu mapa conceitual, eu tive como tema principal o chumbo, que é o embate aí entre o Claire e o Robert. A partir da ideia de chumbo, surgiu essa ideia de que ele era uma ameaça para a sociedade. Só que a indústria, na época, não queria ter essa imagem do chumbo. Então, elas contrataram um homem, um médico, para negar essa afirmação, uma ameaça invisível. E esse médico levantou dúvidas científicas a respeito dessa ameaça. E para essas dúvidas fez com que melhorasse a imagem do chumbo, o que fez que ele afirmasse certas coisas, como eu coloquei aí, o chumbo não ocorre naturalmente no meio ambiente e que não há provas científicas para isso. Então, ele fez essas afirmações para negar a segunda frase lá, uma ameaça invisível, de que o chumbo era uma ameaça invisível. E essas situações, né, de que tem um problema, de que é negada por um cientista e que levanta dúvidas científicas a respeito disso para melhorar a imagem de algo, de um produto, significa que é ciência picareta. Legal. Só que isso permaneceu por um tempo. Mas o chumbo também ele foi estudado por Claire Peterson para descobrir a idade da Terra. E quando ele fez isso, ele se tornou um especialista em medir resíduos de chumbo. E anteriormente, ele também acreditava nessa frase de que o chumbo ocorre naturalmente no meio ambiente, porque era o senso comum da época. Ele também acreditava nisso. Só que quando ele passou a estudar mais sobre o chumbo, ele passou a investigar a veracidade dessa informação, se realmente o chumbo ocorria naturalmente. E a partir dessa investigação, ele passa a estudar como que ele circula no meio ambiente, como que o chumbo circula no meio ambiente, e a partir desse estudo ele encontra provas, encontra evidências. E esse estudo, essa investigação dessa afirmação do Robert e essas evidências significa que é ciência, porque ele foi atrás de respostas para validar ou negar tal afirmação. E aí ele encontra provas que é a concentração de chumbo maior na superfície do que na profundidade dos oceanos, e ele também vai além, né? Ele vai para geleiras, em qualquer lugar que ele fosse pesquisar, ele encontrou a mesma resposta de que a concentração era mais elevada nesses ambientes mais próximos, mais novos na idade da Terra. Então tinha mais concentração nos ambientes mais novos. E aí isso fez com que ele estimasse uma taxa de contaminação na superfície, o que fez com que ele refutasse a ideia de que não haveria prova sobre que o chumbo apresenta ameaças aos consumidores. E a partir dessa taxa de contaminação, ele vê que nesses níveis o chumbo é um perigo nocivo, um período crônico para o corpo humano. E a partir dessa afirmação que ele encontra da taxa de contaminação, ele vai lá, conclui e afirma que o chumbo é uma ameaça invisível ao homem. Legal. Então, a sua afirmação falsificável seria... Essa parte eu fiquei mais confusa na hora de responder, de afirmação falsificável e infalsificável. O que eu mais tenho certeza é da falsificável, que o chumbo ocorre naturalmente no meio ambiente. Isso ele pode... É uma hipótese, né, de que ele ocorre naturalmente. Então, ele foi lá e podia comprovar ou não essa hipótese. Ok. Perfeito. Tá bom. Bem legal. Vou tirar aqui o seu para ver
algum outro que esteja... Deixa eu pegar aqui. Já viu da Eliane, mapa conceitual da Josiane, da Larissa Feitosa, da Monique. Pode ser, Monique? Você está aí? Pode, tô aqui. Tá, então deixa eu abrir aqui, só para plotar o seu, para todo mundo ver, tá? Só um momentinho. Bom, deixa eu diminuir aqui o seu para ver se dá para... Aqui está o da Monique, pessoal. Você está ouvindo aí, Monique? Sim, tô ouvindo. Pode falar para a gente aí, Monique. Já deu uma ideia do que é, mas converse com a gente um pouco aí. Então, boa tarde. Eu tirei a conclusão de ser ciência picareta, porque os dois tinham credenciais científicas, né, no episódio que a gente viu, e eles tendo credenciais científicas, eles foram atrás das respostas, né, para aquilo que estava acontecendo. E eles chegaram na mesma conclusão. Não exatamente na mesma conclusão, tipo, eles viram as duas pesquisas deles estavam batendo, mas a conclusão foi diferente. Okay. Porque o cara lá alterou, né, para favorecer as indústrias. E aí eu coloquei o conceito de ciência picareta. Primeiro, o profissional com credencial científica, né, ele faz trabalhos realizados corretamente, porém as conclusões são mascaradas, e ele mostra isso para a sociedade. E aqui eu coloquei, né, saindo também da ciência picareta, as indústrias que se aproveitam de profissionais do tipo como esse, que se vendem, né, para querer lucros. E assim elas saem ganhando também. E a sociedade fica sem saber o que está acontecendo e aceita aquilo que esse profissional está falando, porque ele tem credencial científica. Ele vai ser acessível. Como a sociedade não conhece corretamente, ela não possui um conhecimento científico assim, mais abrangente, então ela não consegue distinguir o que está certo e o que está errado, né? Foi isso que eu concluí no meu mapa conceitual. Perfeito. Tem alguém, pessoal, tem um sim aqui, mas eu não sei se esse sim significa que se tem alguém que viu, até agora todo mundo viu Ciência Picareta no episódio. Tem alguém que viu diferente, que também viu... É quando uma afirmação de algo tem como se estudar e posteriormente ser negada. Ela não colocou uma afirmação. Mas olha só, pessoal, eu vou voltar aqui para conversar com vocês. Deixa eu voltar aqui para conversar um pouco com vocês. Pelo que eu vi, né, já que ninguém respondeu que tem Professor? Diga, Emanuel. Eu também vi a ciência picareta, né, sobre o uso do chumbo, né? Mas eu vi uma pseudociência também no episódio. Opa, né? Vamos conversar então, quero ouvir isso aí. Mas tipo, não era sobre o confronto, né, entre o geoquímico e o médico, né? Era sobre uma passagem bem rápida lá do episódio, né, no qual falava do Saturno, né, que sobre o chumbo lá. E aí eu vi uma afirmação infalsificável, que eu até coloquei no meu coisa, que eu estava meio na dúvida de que escolher. Então peraí. Então, só um momentinho, deixa eu abrir aqui. Cadê o seu? O seu está em... É porque, assim, professor, eu fiz um mapa conceitual, né, pelo CIMAP e pelo documento do Word lá, eu fiz meio que um rascunho, né, para eu me basear no mapa conceitual. Você pode ler, porque eu acho que eu não baixei todos na hora, eu não baixei o seu, eu estou olhando aqui. Você pode ler a afirmação que você fez para a gente? A infalsificável, no caso, né?
Isso, leia para a gente aí. Era que para os romanos, se eu não me engano, o Saturno, né, era casamento de céu e terra, né? E ele era considerado um deus, né? Então, isso é uma afirmação infalsificável, né? E aí, justamente essa parcela aí aparece uma pseudociência, né? Aí eu vi essa pseudociência, só que eu não coloquei no meu mapa conceitual, porque não era bem o foco, né? O foco era o embate do Robert com o Cleperton, né? Que era eu encarei como uma ciência picareta, né? Pela omissão das informações, né? Para buscar vender mais a gasolina, né? Que era usado o chumbo tetraetila, né? E aí o Clay Patterson percebeu isso e publicou um artigo científico, né? Que justamente tirou os investimentos dos empresários que estavam investindo, né? Nas pesquisas dele e criticaram, dizendo que era para ir buscar uma outra forma de pesquisar, né, e deixar de lado o chumbo, porque isso ia afetar a venda do produto, né? Isso, perfeito. Olha, pessoal, assim, deixa eu dar uma contribuição, assim, para vocês. Primeiro, eu gostaria de pedir, fazer uma solicitação a vocês. Eu vou publicar futuramente um artigo sobre esse trabalho, né? Então, eu quero pedir, né, a autorização de vocês para usar alguns dos mapas conceituais que vocês construíram para aparecer lá no artigo. Não vou citar nome de ninguém, não vai aparecer nome, apenas aluno 1, aluno 2, tá? Então, se alguém se opõe, aí pode escrever aqui no chat, tá? Que aí eu não uso. Senão, eu uso apenas o mapa conceitual, mas... Agora, aí vocês vão me perguntar assim, tá, então você vai dizer... Você deve estar perguntando assim, né? Então, professor, você vai falar qual a sua impressão? Se é ciência picareta, se é pseudociência, se é proficiência? Gente, olha só uma coisa. Quando a gente começa a estudar epistemologia, a gente começa a se deparar com a forma como a ciência funciona. E, inevitavelmente, a gente começa a entender, né, também o que não é ciência. E aí a gente começa a ligar as pontas, né? E ver, por exemplo, quando uma afirmação pode ser científica, né? Tem características de uma afirmação científica, e quando não tem, né? Ou melhor, quando um argumento, né? Tem característica de um argumento científico, todo formatadinho lá, ou seja, você tem os dados, né? E a partir desses dados você pode fazer uma justificativa para tecer conclusões, ou seja, todos aqueles passos ali, né? Os passos básicos que a ciência te exige. Perfeito. Mas também, gente, nós podemos ter argumentos com características que não são científicas. E tem pessoas que nem gostam de chamar isso de argumento. Chamam de uma outra forma, usam o termo falácia. Existem algumas falácias que podem fazer a gente olhar para esses episódios, como esse 7º episódio, de forma diferente, né? Por exemplo, a falácia que vocês todos já citaram aí, que é uma falácia entendida como ad verecundiam. Ad verecundiam. O que quer dizer isso? O que é um argumento ad verecundiam? Esse termo ad verecundia significa apelo à autoridade. Ou seja, eu sou um dos donos, né, da indústria, da fábrica de tinta ou da indústria de petróleo, chumbo, e aí eu vou contratar um cientista, né, para aquele cientista advogar em favor do meu produto. Então, o que é o ad verecundiam? O ad verecundiam é a tentativa de sustentar uma afirmação com base na suposta autoridade de alguém. E aí entra a figura do cientista, pessoal. Tá? Onde também você poderia contratar uma pessoa famosa. Por que a gente vê diversas vezes na televisão uma pessoa famosa apresentando um produto? Aí você vai perguntar assim, ora, mas será que as pessoas famosas sabem escolher melhor? Não, elas são pagas para fazer aquilo. E isso também acontece
também com membros da ciência. Esse caso entre o Robert Poirot, né, e o Claire Patterson é um dos primeiros casos, né, que se tem registro, né, de alguém ser contratado, né, para, de certa forma, se vocês olharem bem, ele é contratado para falar contra a ciência, para criar uma confusão popular. Né? Vocês devem perceber isso. Então, gente, esse ad verecundium, ele não é utilizado somente, ele é uma característica, você pode levar para ciência picareta? Sim. Mas esse tipo de falácia também é usado na pseudociência. Mas ele tem uma característica muito forte, uma ligação muito forte com aquilo que nós vimos como característica de ciência picareta. Então, de certa forma, vocês estão completamente corretos. Tá? Uma outra falácia muito utilizada por ciência picareta, por pseudociência, é chamada ad hominem. O que é ad hominem? Significa ao homem. Ao homem. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ataca-se uma pessoa, né, que fala, ou seja, ataca-se o cidadão, né, em vez de atacar o argumento ou a ideia. Gente, isso está acontecendo agora. Isso está acontecendo agora. As pessoas não estão discutindo a eficácia de um remédio A ou B. Elas atacam todos aqueles que, com base na ciência, tentam mostrar que aquele remédio, tipo a cloroquina, não é eficaz para tratamento preventivo. Então, quando aparece um médico dizendo que não é eficaz a cloroquina para o tratamento preventivo, o que está acontecendo? Agora está acontecendo. Tá? Tem pessoas... recentemente teve uma pessoa aí, um pesquisador do Butantan, que falou ao vivo que está sendo atacado. Como é que é chamado isso? Né? Ad hominem. E é utilizado principalmente por quem? Por membros, né? Que trabalham com pseudociência, né? Por pessoas que são contratadas, né, para atacar a ciência. Ou seja, um exemplo clássico de situação de ciência picareta. Entendeu? Então, contrata-se um cientista não para debater a questão, a ideia, o argumento em si, mas para atacar uma outra pessoa que fez pesquisa e tudo mais. Isso é chamado ad hominem. Tá? Ou seja, é uma falácia utilizada tanto na pseudociência quanto na ciência picareta. Tá? Uma outra falácia muito importante é chamada de ad numerum. Tá? O que quer dizer isso? Olha só, ad numerum. O que quer dizer isso? Quanto mais pessoas acreditam ou concordam com uma proposição, mais provável que ela seja correta. Ou seja, pessoal, está aí uma situação que eu não vi ninguém tocar, mas eu preciso mostrar para vocês isso aqui. Aí entra a força de quem, gente? Da mídia. Pode ter certeza que nenhum caso de ciência picareta teria tanta força se não fosse pela participação da mídia, pessoal. Da mídia, dos meios de comunicação. Tanto que naquele mapa que eu mostro lá na oficina para vocês no início, lá, num dos vídeos, eu deixo claro lá a importância da mídia nesse processo. Porque, olha só, né, vamos pensar aqui, ó. Contrata-se a indústria, né, da propaganda, lá no caso do Poirot, aconteceu isso, né? Lá a questão da indústria os fabricantes de tinta. O que eles fizeram? Eles contrataram a indústria da propaganda, né, para fazer mais pessoas acreditarem que o chumbo não era prejudicial à saúde. Vocês perceberam isso lá? Eu imagino que vocês perceberam, né? Então, olha a força da mídia, né? E aí pensem o seguinte, por que ad número? Por quê? Porque um grande número de pessoas acreditando nisso provaria que o chumbo seria inofensivo. Né? Olha a força que a mídia tem num processo de ciência picareta. Ao invés da mídia, veja bem, ó, vamos pegar o caso da vacina. Qual era a função que a mídia deveria ter no caso da vacina? Discutir a eficácia da vacina com pessoas ligadas àquelas pessoas que produzem a vacina. Né? Mas o que a mídia faz? Né? Ela, muitas das vezes, também lucra com esse processo todo de ciência picareta. Então, ela começa a criar embates, né? Ela começa a mostrar matérias emotivas de embate entre famílias e médicos,
né? Então, pessoal, a ciência picareta, sem essa força da mídia, dificilmente ela teria, né, esse alcance todo, tá? E o outro que é muito forte também, né, uma outra falácia que vocês precisam, digamos assim, perceber nesses processos de pseudociência, ciência picareta, porque tem muito a ver com o que a gente vive hoje, né, é uma coisa chamada de ad antiquitatem. Ad antiquitatem. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, algo é bom, pensem bem, algo é bom, né, ou verdadeiro, porque é antigo ou tradicional. Vocês já ouviram falar que a acupuntura é muito boa porque ela é milenar? Tá aqui. Eu vou tentar falar a palavra de novo. Ad antiquitatem. É muito bom porque é antigo. Vocês já ouviram falar que a astrologia é muito boa porque ela é milenar? A mesma coisa, né? Então, eu não sei se vocês percebem, lá na série Cosmo, né, tem uma parte que o Robert Corroy, ele diz o seguinte, na audiência, ele diz assim, ó, acontece, Dr. Musk, né, que tenho mais experiência nesse campo do que qualquer pessoa no mundo, né? Então, pessoal, quando ele fala isso, né, tudo bem, aí não é algo, é alguém que está se insinuando, né, ser mais experiente, né? Mas quando ele fala isso, passa para nós a ideia de que, porque ele é mais antigo, né? Ou seja, a fala dele tem que ser a verdadeira, e não a fala do Peterson, né? Então, passa essa ideia, tá certo? Então, percebam que esse tipo de situação, né, esses tipos de falácias, aparecem muito, tá? De certa forma, como, digamos assim, como uma espécie de contribuição ao negacionismo científico, pessoal. Como uma espécie de contribuição ao negacionismo, tá? Então, aí eu vou dizer para vocês assim, tá, mas eu poderia considerar como pseudociência esse episódio? Poderia, porque essas falácias que eu acabei de falar para vocês, todas aqui, elas são características, digamos assim, né? Elas são argumentos, entre aspas, utilizados também na pseudociência, também, tá? Mas a característica desse episódio, realmente, a ideia do episódio está muito fortemente ligada à ciência picareta por aspectos bem destacados ali. Primeiro, né, a primeira falácia que eu comentei com vocês, né, que é ad verecundiam, ou seja, apelo à autoridade. Apelo à autoridade, gente, é praticamente explícito ali naquele exemplo, né, nesse episódio. Porque há um cientista sendo contratado pela GM, né, explicitamente contratado pela GM, não para fazer pesquisa, mas para causar uma confusão popular, uma confusão, né? Ou seja, para colocar em xeque um trabalho que vinha sendo feito pela ciência, né? Para colocar a dúvida, para gerar a dúvida. E olha, pessoal, na dúvida, o que a indústria faz? Ela continua vendendo produto. Na dúvida, a indústria continua vendendo produto. Se você não consegue, né? Olha qual é a ideia do cientista aí, pessoal. Presta bem atenção. Você tem lá a indústria do petróleo vendendo gasolina com chumbo. Você tem um pesquisador renomado, especialista, Clark Peterson, dizendo que aquele chumbo é tóxico, prejudicial à saúde das pessoas. Perfeito. E aí, o que faz a indústria do chumbo? O que faz a indústria do chumbo, né, da gasolina, do petróleo chumbo? Contrata um especialista. Quando um especialista fala contrariamente a isso, cria-se uma confusão popular a tal ponto, né, das pessoas pensarem assim, não, se os próprios cientistas não entram em consenso, significa que não há digamos assim, eu não posso bater o martelo,
para uma evidência ou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar consumindo aquele produto, porque não há evidência de que aquele chumbo faça mal à sociedade, ao ambiente, ao meio ambiente. Enfim, essa é a ideia que está por trás do surgimento do COROI. Mas vocês não podem esquecer uma coisa: ciência picareta tem a força da mídia por trás. Por isso, a indústria, os fabricantes de tinta, contratam primeiro, antes mesmo do COROI, aparece a indústria da propaganda para reforçar aquela ideia, né, de que o chumbo, ele não era prejudicial, que ele era inofensivo, né? Então, contrata-se a indústria da propaganda, a indústria da propaganda lucra com isso, tá? Ela demonstra claramente que não tem um compromisso com a saúde pública, ela vai lá e vai falar o que ela está sendo paga para falar, né? E aí, né, só é preciso, digamos assim, só é preciso a presença ali no final de um personagem da ciência, porque começou a morrer gente, né, pessoal? A contaminação por chumbo, né, começou a deixar as pessoas, as pessoas começaram a ficar malucas, se jogarem de prédios, ou seja, começou a criar uma confusão muito grande, e aí precisava da figura de um cientista, né, para gerar um embate, gerar uma confusão popular. Então é aí que entra o COROI, né, o Robert COROI, tá? Então eu concordo com a maioria de vocês, é um caso fortemente de ciência picareta, mas lembrem, todas essas falácias que eu coloquei aqui para vocês também se encaixam, né, em situações de pseudociência, tá? Também se encaixam. Alguém gostaria de abrir aí o microfone, contribuir, conversar com a gente? Professor? Opa, vamos lá, Manuel, pode falar. Então poderíamos ter uma ocasião assim que algo fosse considerado como ciência picareta e pseudociência, porque como o senhor falou aí, eu lembrei de astrologia, né? Aí, tipo, tem muita mídia em cima disso, né? Então, eu não sei, né? Tô com essa dúvida na minha cabeça de que se ela pode ser considerada como as duas, né? Ciência picareta e pseudociência. Vocês viram essa semana? Eu não sei se vocês viram, eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês. Um vídeo de uma professora, tá? Desculpa, não sei se é professora, me parece que é médica, né? Me parece que é uma médica, mas que também atua com homeopatia, falando sobre, deixa eu ver o nome do negócio aqui, que eu até anotei. Tá aqui, ó. Tem um vídeo, né, de uma homeopata, né, que usa um medicamento chamado coronino. Não sei se vocês se vocês não viram, depois eu vou mostrar, eu mando o vídeo para vocês, né? Eu tenho o vídeo aqui, mando para vocês terem uma ideia. Mas vamos lá, né? Ela diz que o coronino, ele serve para auxiliar, gente alerta, serve para auxiliar, sabe para quê? O tratamento do COVID. Isso mesmo. Pensem bem, ó, você tem aí a comunidade científica te falando que não há tratamento preventivo para COVID, né? E você tem gente contestando isso, utilizando homeopatia, né? Detalhe, o que é o coronino? O coronino, né, ele é feito de uma secreção de pessoas que tiveram COVID-19. Aí, Emanuel, eu não sei se ficou claro. Eu estou falando de homeopatia, que é uma pseudociência, mas, ao mesmo tempo, porque me parece que essa mulher é médica, tá? Só que ela também utiliza a homeopatia, né? Parece que ela... Enfim. Se isso é verdade, aí tem um caso clássico de ciência picareta também. Tá? Depois eu vou colocar lá no grupo de vocês esse vídeo para vocês perceberem. Aí tem um caso clássico de ciência picareta, de pessoa ganhando dinheiro, porque ela mesma no vídeo fala que ela utiliza isso constantemente com os pacientes dela. Detalhe, todas as vezes que tem um caso de ciência picareta por trás, né, o médico sempre diz, o médico sempre diz que ele também usa. Né? Você tem aí o presidente dizendo que usou cloroquina, né? Ou seja, eu usei e deu certo comigo. É sempre o mesmo procedimento. Tá?
Gente, se vocês observarem bem, todos esses casos, eles reforçam uma coisa. O caso do Peterson e do Conroy reforçam uma coisa, uma ideia, tem uma ideia central aí para vocês refletirem. Tem a ideia do negacionismo claro aí. É contratado alguém fala sempre contra a ciência. Né? O Robert Conroy, né, é claramente um cara contratado para negar a ciência. Vocês perceberam isso? E isso, a gente tem um monte de casos que aconteceram recentemente e que essa oficina, eu espero que vocês consigam articular isso com esse monte de caso que aconteceu recentemente com a gente, né? Esse caso do vídeo que eu estou falando, né? O caso do médico francês lá, né? Que era o maior defensor da cloroquina, admitir pela primeira vez, né? Que o medicamento não reduz a morte. Caso clássico aí, ó, né? Ou seja, é um caso de ciência picareta. Ele provavelmente vai ser agora processado parece que ele deve ser cassado a licença médica dele, não sei. Né? Ou seja, é um caso clássico de ciência picareta. O outro, né, tem o caso do médico que defendia a cloroquina, né, e criticava a OMS, que ele morre agora, recentemente, de Covid-19. Né? Tem uma reportagem do Estado de Minas falando do médico, eu não sei se eu posso falar o médico aqui, mas o nome do médico, enfim, tá? Eu nem vou falar o nome do médico. Tá? Tem um outro caso, que é o criador do kit Covid, né? O médico morre após 45 dias na UTI, né? É uma reportagem do IG falando sobre o médico fulano de tal também, né? Que criou o kit, né? Que envolve lá a cloroquina, tá certo? Então, se vocês forem observar bem, provavelmente esse médico francês aí, né? Provavelmente ele vai ser processado. Né? Provavelmente ele vai perder. É um exemplo clássico de ciência picareta. Infelizmente, o caso do Robert Conroy, somente anos depois é que esse caso, o Conroy, de certa forma, foi considerado como ali um picareta, digamos assim. Né? O caso da tríplice viral, pessoal, né? que é um médico inglês chamado Wakefield. Né? Detalhe, o Wakefield, ele lança um artigo na Lancet, né, que é uma das principais revistas de divulgação científica, e o artigo, não sei se 12 anos depois, uma coisa assim, o artigo é retratado, né? E olhem só uma coisa, a retratação foi feita por 10 dos 13 cientistas, que tinham assinado o primeiro artigo, fazendo a relação entre autismo, tá, e a vacina tríplice viral. Adivinhem quem não assina a retratação no outro artigo publicado posteriormente? Exatamente o Wakefield, o cara que liderava o grupo. Né? E aí ele foi cassado, né, a licença dele. Então, gente, se vocês forem ver, o roteiro é sempre igual. O roteiro desse tipo de situação de ciência picareta é muito parecido, tá? Tudo bem? Alguém quer conversar ainda mais um pouco? Uma coisa importante que vocês não podem deixar de né, observar nesses casos, a contribuição da mídia, tá? Só lembrem uma coisa, a mídia no tempo do Conroy, a mídia no tempo do Clark Peterson era uma. Hoje, né, nós temos as redes sociais, tá? Nós temos as redes sociais. Tem um professor da Universidade Federal do Espírito, eu acho que é de Santa Catarina, deixa eu ver aqui. Não sei aqui se ele é de Santa Catarina. Bom, mas tem um professor que ele faz análise sobre... ele trabalha com a questão das redes sociais. Eu acho que eu tenho aqui o que ele fez. É muito interessante o trabalho dele. Ele fez uma análise sobre vídeos no YouTube, tá? Que
falam sobre o tratamento precoce do Covid. Então, ele fez uma análise. Beleza? Tá. Ele pegou 500 vídeos para fazer essa análise. E aí ele pegou vários vídeos de vários lugares, do Drauzio Varela, vídeo do Olá Ciência, e ele percebeu que esses vídeos passam uma informação muito legal sobre a situação, sobre a realidade, né, da doença, sobre a questão de não ter tratamento preventivo. Gente, só que detalhe, o que ele falou na pesquisa dele? Ele fala que quando você puxa um vídeo desse pelo YouTube, automaticamente cruzam-se, né, informações. E o YouTube, ele funciona para você como se fosse um cardápio. E ele passa a te oferecer outros vídeos. E aí ele fez uma análise de 500 vídeos oferecidos sobre esse produto. Sabe a quantidade de vídeos que, de certa forma, eram desinformação e não informação? 490. 490 vídeos desse professor, tá? É somente conteúdo para desinformação. Somente 10 vídeos deles, né, eram conteúdo, digamos assim, apropriado. Qual é o problema disso? O problema é que se eu disser para você assim, olha, pessoal, vai lá no Olá Ciência, puxa o vídeo deles, né, que vocês vão perceber que não há tratamento preventivo para a doença X, né, no caso do Covid. Aí você vai lá e pega o vídeo, né? O YouTube, ele vai funcionar como um cardápio e vai te oferecer um monte de coisa que está escrito lá, tratamento preventivo. E aí vem coisa de todo mundo, né? Vem tudo que é desinformação que você possa pensar. Então, reflitam muito sobre a contribuição da mídia, né? Hoje, diferente da mídia do tempo do Roy e do Peterson, a contribuição da mídia hoje para esse tipo de situação, porque, veja bem, há um cruzamento dessas informações. Não é somente o YouTube que faz isso, né? Se você começa a fazer uma pesquisa no YouTube, automaticamente, né, esse tipo de direcionamento acaba, né, quando você entra no Facebook, você se assusta. Nossa, eu pesquisei isso no YouTube. O Facebook está me oferecendo um cardápio de informações desse tipo. E ele fez a mesma pesquisa no Facebook e teve um resultado extremamente preocupante, da mesma forma que eu falei para vocês sobre o YouTube. Tá? Emanuel pergunta aqui, professor, terra plana se encaixa em alguma dessas ou é só ignorância mesmo? Olha, tudo que é contra a ciência, viu, Emanuel? Tudo que é, de certa forma, negacionismo, tá? Se você observar bem, a essência de todos esses conhecimentos, né, é o negacionismo. É o negacionismo. Tá? A essência de todos esses conhecimentos, tá? De certa forma, negando a ciência. Né? Então, sim, terra plana é um caso se você... Olha, detalhe, vocês são da física. As pessoas que acreditam em terra plana, uma das primeiras coisas que elas não acreditam na gravidade. Elas não acreditam na gravidade. Tá? Então, é um exemplo clássico, né, de negacionismo, sim. Ok? Nós já chegamos aqui a 1h06. Professora Josi, o que a gente pode finalizar por aqui? Acho que foi ok, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa mais? Se não, a gente finaliza. Eu peço para a professora finalizar. Então, vamos lá. Vamos finalizar, né, professora?